Parabéns! Você acabou de alugar um vídeo sobre o Pantanal de Mato Grosso. Sobre o Pantanal. E agora nós vamos mostrar para vocês os maravilhosos animais do Pantanal. Aqui nós temos, por exemplo, o jacaré. O jacaré, o famoso jacaré, é um dos bichos mais procurados. Ele está tão importante, mas tão importante, que anualmente 1,5 milhão deles vão passar as férias na Europa. Olha que maravilha esse jacarezinho. Só que, até hoje, nenhum deles jamais voltou de lá. Aqui nós temos o tamanduá-bandeira. Não é bonitinho o tamanduá-bandeira? Tão bonitinho. Aqui nós temos os deliciosos peixes do Pantanal. Ah, e como não podia deixar de ser, o animal mais raro, a famosa, a raríssima onça pintada. Coitada. Mas lá no Pantanal nós não temos apenas animais, temos também muitas riquezas naturais. Por exemplo, o famosíssimo mercúrio, usado nos garimpos, o mercúrio. Ah, temos aqui o agrotóxico, que é para destruir todas as águas dos rios. E temos uma riqueza típica da região, balas calibre 22. Elas são assim bem pequenininhas. Vejam bem as balinhas, bem pequenininhas para não causar dano na pele do animal, somente para causar uma hemorragia interna. Este não é o vídeo do Pantanal, é só uma brincadeira, porque, apesar de tudo, ainda tem muita coisa bonita para se ver por lá. E é isso que você vai ver a seguir. Nós só queremos lembrar que o equilíbrio ecológico conseguido no Pantanal, através da Mãe Natureza, que levou milhões de anos para elaborar, para construir, só poderá permanecer intacto e em harmonia se nós, seres humanos, soubermos respeitar suas leis básicas, sem agressões e sem transgressões. Só continuará de forma pura e natural, como sempre esteve, se nós olharmos para ela sob uma ótica séria, com raciocínio, e não como uma brincadeira. Com vocês, o lado desconhecido do Pantanal. Teria sido um mar, teria sido um deserto. Nem os estudiosos sabem bem ao certo. Teria sido tudo, teria sido nada. Um presente da natureza em forma de arte trabalhada. Um paraíso natural que ocupa 223 mil quilômetros quadrados. A maioria em solos brasileiros e uma pequena parte em charcos da Bolívia e do Paraguai.
Este é o Pantanal, que de pântano mesmo não tem nada, sendo na verdade uma imensa planície alagada que vive 6 meses embaixo d'água e 6 meses sobre ela. Considerado o maior reduto ecológico das Américas, o Pantanal possui cerca de 50 espécies de répteis, 80 de mamíferos, 230 espécies de peixes e 650 de aves. E pensar que no meio de toda essa infinidade de seres vivos, acabei justo eu, com o meu modesto colar vermelho, pouco mais de 1 metro de altura e 30 centímetros de bico, sendo escolhido como símbolo desta região paradisíaca. Bem, talvez tenha sido por isso que me convidaram para ser o apresentador deste filme. Vocês não estão me vendo? Chegue mais perto. Aqui. Nesta árvore. Assim está melhor. Muito prazer. Eu sou um tuiuiu. Pode me chamar também de Jaburu, se você preferir. Ou então de João, de José, de Joaquim. Chame-me como quiser. Eu vou chamá-lo de amigo. Sim, porque não é pelo fato de ser um humano que você tem que ser ruim e malvado. Não é por ser gente que você tem que matar jacarés e poluir os rios. Eu acredito que muitos de vocês podem ser legais e até têm boas intenções. E espero que você seja um deles. Claro, porque nos próximos instantes nós estaremos viajando por lugares magníficos, verdadeiros santuários da natureza, onde muitos de vocês jamais imaginaram estar, ou nem pensavam que pudessem existir. Eu vou levar vocês, meus amigos, para conhecer a minha casa. Vamos voar juntos. Não se preocupe com a altura ou falta de experiência. Para ficar mais relaxado, eu vou te ensinar um truque. Olhe para todo este cenário maravilhoso e tente se harmonizar com ele. Feche os olhos, respire fundo. Imagine que ao invés de braços você tem asas e que não está mais preso à gravidade da Terra. Imagine que você é livre, meu amigo. Totalmente livre. E que você pode voar. Daqui de cima o mundo é muito mais bonito, você não acha? Muita coisa se contou, se escreveu e se mostrou sobre o Pantanal. É por isso que eu quero levar você para um lugar bem diferente, um lugar longe e distante, de difícil acesso, onde pouca gente chegou e onde hoje está proibida de chegar. É uma reserva ecológica mantida pelo IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, localizada numa ilha chamada de Taiamã. Esta região possui as mesmas características que tinha há milhões de anos atrás e as mantém conservadas e intactas até hoje. Algumas pessoas consideram a ilha uma continuação da região florística do Chaco. Outras classificam-na como um paraíso ecológico. Eu prefiro chamá-la de minha casa. Antes de irmos à minha casa, gostaria de levá-los a alguns lugares mais comuns da região pantaneira para que possamos conhecer de perto os seus problemas e entender o que é este enorme e complexo caleidoscópio chamado Pantanal. Na verdade, não existe um único Pantanal. São quase uma dezena de ecossistemas semelhantes situados na enorme região que nós chamamos de Pantanal, mas cada um apresentando características próprias de fauna e flora.
Assim, existe o Pantanal de Cáceres, o Pantanal de Poconé, o de Inhacolândia e muitos outros. A maioria das pessoas que resolve visitar o Pantanal, sejam elas turistas brasileiros ou estrangeiros, costumam iniciar a sua aventura na rodovia Transpantaneira, que começa no município de Poconé, no norte de Mato Grosso, e vai até Porto Jofre, na divisa com o Mato Grosso do Sul. É justamente em Poconé, entrada oficial do Pantanal, que se encontra um dos mais tristes episódios da exploração irracional dos recursos da natureza. Este filete de água que a gente vê correndo aqui era há pouco tempo atrás a Lagoa dos Frades, uma enorme lagoa com água limpa, muitos peixes e uma exuberante vegetação. Hoje a lagoa encontra-se inteiramente assoreada, ou seja, foi sepultada viva pelas máquinas que removem a terra dia e noite a fim de lavá-la à procura do ouro. O mesmo ouro que trouxe para a região mais de 8.000 aventureiros no início da década de 80 e que, apesar de hoje estarem legalmente proibidos de garimpar, deixaram aqui o triste saldo de ser Cáceres, a única cidade do mundo que possui o ar com níveis de mercúrio 100 vezes acima do normal, uma consequência direta da queima do ouro. Mas apesar de tudo, o maior reduto ecológico das Américas resiste. E o Pantanal, pelo menos por enquanto, ainda prossegue, puro e belo, como que querendo mostrar a vocês, humanos, que a natureza é grande e sábia e que pode absorver os golpes de alguns filhos ingratos que não sabem dar valor aos presentes que ela oferece e desrespeitam suas leis básicas de amor e ação. O puro e o belo são constatados a todo instante pelos turistas que cruzam a Transpantaneira, planejada inicialmente como uma tentativa de integrar economicamente o Pantanal ao resto do país e estabelecer a ligação rodoviária entre duas grandes bacias hidrográficas, a Amazônica e a Platina. A Transpantaneira deveria ligar Poconé a Corumbá, no Mato Grosso do Sul, tendo então 360 quilômetros de extensão. No entanto, apenas 175 quilômetros foram concluídos e a rodovia termina hoje em Porto Jofre, na divisa dos dois estados, às margens do rio Cuiabá. Ao se criar a Transpantaneira em 1971, o objetivo era possibilitar a integração da região com o resto do país, facilitando o escoamento da produção e tornando acessível a visita de turistas a este ecossistema único, rico e frágil. No entanto, há quem diga que a Transpantaneira foi construída com um sistema de engenharia perfeito, mas de ecologia estúpida. Isto porque o Pantanal, pela própria natureza de suas águas, só poderia ser atravessado por barcos, nunca por uma estrada de rodagem. Mas como não era possível transformar os automóveis em submarinos durante 6 meses por ano, o jeito foi levantar o leito da estrada, cavando do lado e usando a terra para elevar a rodovia. Isto fez com que o fluxo das águas, indispensável para o equilíbrio ecológico do Pantanal, fosse inteiramente alterado, transformando imensas extensões numa verdadeira represa e deixando centenas de hectares de terra permanentemente embaixo d'água. Além disso, na época da seca, existe o acúmulo de águas em suas margens, justamente por causa das escavações que aí foram realizadas, o que promove grandes concentrações de jacarés, aves aquáticas e outros animais. Por um lado, este fato permite o deslumbramento do grande número de turistas que visitam a Transpantaneira anualmente, mas, por outro, eleva a dezenas
o número de animais que são mensalmente atropelados na rodovia. Mas vejam só o que acontece ali. Uma reunião do clube. Eu adoro essas reuniões do clube. Existe uma enorme fartura de comida lá, por causa dos milhares de peixes que ficam ilhados em pequenas lagoas quando o nível da água baixa. Aí é só aproveitar. Numa pequena lagoa de apenas 2 metros quadrados podem existir até 60 espécies de peixes convivendo lado a lado. Eu espero que vocês tenham trazido suas carteirinhas de sócio. É mesmo, eu esqueci. Você não é do clube, não é? Tudo bem. Vamos chegar um pouco mais perto e tentar observar algumas das centenas de pássaros que ali se encontram à procura de alimento. Com licença, um passinho à frente, por favor. Obrigado. Desculpe, eu não vi o seu pé. Com licença. Vamos começar pelo menorzinho. Este aqui é o pequeno cafezinho. Um pássaro cujo nome já indica a sua cor. O andar é bastante engraçado, simplesmente porque, por ser ele tão leve, parece caminhar sobre as águas. Isso acontece por causa dos seus dedos compridos e uma unha traseira que chega a medir até 10 centímetros, o que lhe permite andar sobre a vegetação aquática. Esse aqui é o pato selvagem, grande escafandrista do Pantanal. Ele é um excelente mergulhador e vai até o fundo para encontrar o seu peixe preferido. Falando em mergulhador, aqui temos o simpático Martim Pescador, que agora não está pescando nada, está só descansando depois da boia. E ainda tem a turma dos pequenininhos. Nós temos os cardeais, que resolvem deixar de lado a tolerância e o amor ao próximo para entrar firme na disputa por um suculento pedacinho de pão. Se os cardeais têm a cabeça vermelha, os outros têm a barriga amarela. Mas colorido mesmo é o famoso tucano. Possui um bico quase maior que seu próprio corpo. E apesar de parecer enorme e pesado, o seu bico é bastante leve, simplesmente por estar cheio de ar, o que lhe ajuda na captura de alimentos. Mas hoje ele está de dieta. Só vai comer pequenas frutinhas com umas poucas calorias. Aves em todas as escalas. Isso é o que encontramos no Pantanal. Portanto, quem não estiver satisfeito em ver somente o socozinho pode apreciar também o raríssimo socó-boi, com o bico na forma de uma colher que ele utiliza para remexer a lama à procura de insetos. Aves aquáticas como o colhereiro dão uma cor toda especial ao local. E da união de todas as cores que formam o arco-íris, o branco real de Sua Majestade, a garça. Ela tem um apetite realmente majestoso. Chega a devorar mais de 150 peixinhos por dia. Apesar de perseguida incessantemente por vocês humanos para fazer adornos e enfeites, elas ainda não se encontram em extinção. Graças a Deus. Aqui, o mais terrível e temido pássaro do Pantanal. O terror das outras aves e dos pequenos animais. O maquiavélico gavião. Senhor Gavião, poderia me dar algumas palavras para os nossos queridos amigos? Além de tudo, mal educado. Mas lá estão outros gaviões que, se olharmos bem para suas caras, eles parecem até ter feições de mal-humorados. Os gaviões podem voar a uma velocidade de 150 quilômetros por hora. E assim como os humanos, conseguem ver a mesma coisa com os 2 olhos. A única diferença está na acuidade da sua visão, que consegue localizar um pequeno camundongo andando no chão, mesmo voando a centenas de metros de altura. Bem, chegamos agora à parte lírica da ópera pantaneira, onde o que vale é a soberania das cordas vocais.
Preparem seus ouvidos, pois é justamente neste ponto que as araras azuis falam mais alto. Também da turma dos que berram destacam-se as anhumas. Aqui podemos observar um casal ministrando uma lição de canto aos seus pequenos filhotes. Dizem que o casal é tão unido, que quando um deles morre, o companheiro fica extremamente triste, a ponto de permanecer do lado sem comer nada, até morrer também. E a infinidade de pássaros continua, como o caracará, uma ave da família dos falcões, os marrequinhos, pequenas criaturas que povoam a superfície dos lagos, e o enorme maguari, um verdadeiro suco de prazer da fauna pantaneira, a maior ave da família das garças. Nas partes mais secas, conhecidas como savanas ou cerrados, observamos ainda o desengonçado balé das emas. As emas comem pedrinhas para ajudar a moela a amassar a comida. Só que acabam ingerindo também pregos, botões, cacos de vidro e muitas outras coisas juntas que vocês humanos deixam por lá. Bem, agora que já lhes apresentei meus amigos do clube, com licença, que está na hora do meu almoço. Existe uma fartura tão grande de peixes no Pantanal que com o mínimo de esforço eu consigo pegar o peixe que quiser em apenas alguns segundos. Veja só. Quando o sol torna-se mais alto e forte, o calor fica insuportável. E como todos já se consideram de barriga cheia, nada melhor que um pequeno descanso. Meus colegas de pena, então, se dirigem para os viveiros, também conhecidos como ninhais, que reúnem milhares de indivíduos de diferentes espécies. É incontável o número de pássaros e de espécies que se encontram nesses ninhais. Agora, os ninhais enriquecem as águas localizadas nas proximidades através do acúmulo de matérias orgânicas que beneficia a microfauna e ocasiona o aumento da população de peixes. Os peixes representam um dos elos mais importantes da riquíssima cadeia alimentar do Pantanal, capaz de sustentar animais de grande porte em vias de extinção. Peixe-agulha, o limpa-fundo, o corimba, além dos dourados, pintados, pagus, jaús e milhares de outras espécies, atraem a cobiça de pescadores profissionais, que acabam poluindo e abalando o ecossistema da região. A prova disto é o aumento desproporcional da quantidade de piranhas nos rios, causada pela pesca indiscriminada de espécies como o pacu pintado, que é um dos grandes predadores das larvas das piranhas. A pesca no Pantanal só pode ser realizada com anzol, e dependendo do peixe existe um tamanho mínimo determinado. Mesmo assim, é comum a polícia florestal apreender redes de pesca. Na porta de entrada da Transpantaneira, uma equipe permanente realiza a fiscalização da saída dos peixes. Vocês querem ver como é que eles trabalham? O pescador amador, ele tem direito a 30 quilos e mais um exemplar. Sendo no caso da carga dele ter 20% irregular, aí toda a carga é apreendida. Se ele tiver mais de 20% irregular. Como aí não tem 20% irregular, tem só alguns peixes, fora da medida, a gente tira só o pequeno e libera o resto da carga. Durante a época das cheias, cardumes e mais cardumes sobem os rios para a desova, no fenômeno conhecido como piracema. Os filhotes se alimentam de micro-organismos e da vegetação aquática que cobre as áreas inundadas. Quando chega a seca, muitos ainda estão pequenos e ficam aprisionados nas pequenas lagoas, tornando-se presa fácil para os pescadores. É por isso que existe um tamanho mínimo para se poder pescar. Ele tem um tamanho mínimo. O jaú é 90 centímetros. O pintado é 80, o cachara é 80, o dourado é 55, e o piau é 38 e o corimba até 38 centímetros.
Se o peixe pescado for menor que o permitido, o pescador é obrigado a devolvê-lo ao rio. Esse peixe, no caso, ele tinha que dar 90 centímetros. No caso, ele deu 53 centímetros. Chara. Esse aqui tem que ter 80 centímetros. Levanta aí. Ele tem 58 centímetros. Esse é o pintado. Como o mal já está feito e não é possível devolver a vida a estes peixes pequenos, não seria inteligente desperdiçar toda esta carne. Para isso, a Polícia Florestal e o IBAMA acharam um meio bastante criativo de transformar uma cena tão triste num ato bastante produtivo. Isso é doado para entidades carentes, né? A gente doa para entidade carente, aí tem várias escolas de creche, né? Pois é, doado para creches. É por essas e outras que eu venho pensando seriamente em criar a creche dos tuiuius desamparados. E eu seria o dono e também o principal assistido. Afinal de contas, o símbolo do Pantanal deve estar sempre bem alimentado, certo? Além disso, quando o peixe escasseia, nós temos que comer os benditos caranguejos. Esses caranguejos, eles cavam tocas nas margens dos rios e habitam as pequenas lagoas. Eu ainda não lhes mostrei os caranguejos, não é? Tá. Aí estão eles. A pergunta que se faz por aqui é: se existem caranguejos no Pantanal, será que a água é salgada? A maioria dos estudiosos considera o Pantanal um antigo fundo de mar. Eu vou contar para vocês. Olha, quando os primeiros exploradores brancos chegaram ao local no século XVI, a área estava totalmente inundada e recebeu o nome de Mar do Xareiés, em homenagem à tribo desse nome com a qual foi feito contato. O que aconteceu, na verdade, foi que na era secundária, com o início da elevação dos Andes, houve um represamento dos rios que drenavam a região e que passaram a se alimentar não mais pelo mar, mas pela ocorrência das chuvas. Isso fez com que a água represada fosse se transformando em água doce, embora ainda hoje encontremos lagoas com água salgada. No entanto, a análise da água dessas lagoas acusou a existência de sulfatos, bicarbonatos e outros sais que a diferenciam da água do mar. Bom, nesse caso existe a hipótese do sal ter sido absorvido em trechos mais concentrados do solo de um provável deserto, que também existiu na região, só que no início do período quaternário. Mais um enigma da natureza que vocês, humanos, ainda não conseguiram desvendar. No topo da complexa cadeia alimentar existente no Pantanal, encontramos agora os mamíferos. Pelo seu tamanho avantajado e enorme beleza, a maioria deles encontra-se em vias de extinção, como o lobo-guará, a lontra e a onça-pintada. No entanto, se tivermos paciência e observarmos em silêncio, logo poderemos notar alguns dos meus amigos que embelezam a maravilhosa fauna pantaneira. Não falei, até que foi rápido. Este rapaz, ágil e elegante, exímio trepador de árvores e trajando um simpático colete de cor escura, é o tamanduá mirim, uma réplica reduzida do tamanduá bandeira, parecendo um boneco de pelúcia. É incrível como um animal consegue chegar a esse tamanho comendo somente formigas. É que ele possui uma saliva que parece cola, o que faz com que os cupins e as formigas fiquem grudados em sua língua. O tamanduá mirim mede uns 60 centímetros de comprimento, sem a cauda,
que mede mais uns 35 centímetros, e o ajuda a subir nas árvores. Mas o mais importante mesmo são as unhas das patas da frente, que o auxiliam nas escaladas e servem de proteção. E como prova de sua perícia e habilidade de trepador, nosso amigo vai descer da árvore de ponta cabeça. Ainda mais raro que o tamanduá é o cervo do Pantanal. As espécies femininas apresentam a cabeça lisa, como esta que estamos vendo, enquanto que os machos possuem uma galhada que pode variar de tamanho. Quando adulto, o seu galope intercalado de saltos de até 2 metros de extensão podem chegar a uma velocidade de 80 quilômetros por hora. E na época do acasalamento, o macho vagueia à procura de sua fêmea, emitindo berros. A fêmea, por sua vez, responde ao chamado, o que atrai prontamente o macho. Como os caçadores geralmente procuram atrair a caça ao alcance do tiro, eles, os caçadores, também imitam o chamado amoroso da fêmea, só que soprando dentro de um chifre, o que fatalmente engana os animais e facilita o extermínio de mais esta espécie em extinção. Já está de saída? Esse é o tatu canastra, o mais tímido dos animais do Pantanal, que vive escondido debaixo da terra e dificilmente gosta de aparecer. Por outro lado, os que habitam as partes de cima, de tímidos não têm nada. Possuindo excelente visão, agilidade e coordenação de movimentos, os macacos são verdadeiros acróbatas que podem saltar de uma árvore a outra, movimentar-se com segurança e desenvoltura pelos topos das árvores. Isso se deve principalmente pela cauda bem articulada, que serve como um quinto membro para a movimentação. A distribuição de macacos no Pantanal é pobremente entendida e nunca foi investigada com detalhes. No entanto, espécies como o bugio, macaco prego e o guariba podem ser observados com facilidade. O guariba, por razões inexplicáveis, emite um guincho audível a mais de 4 quilômetros de distância, sempre antes de começar a chover. É por isso que dizem que guariba na serra, chuva na terra. Os bois são os animais encontrados em maior quantidade no Pantanal, apesar de não serem originários da região. Com a pecuária extensiva, milhares de quilômetros quadrados de terra foram preenchidos com uma atividade econômica que jamais perturbou o equilíbrio ecológico, uma vez que o terreno arenoso, que não se presta à agricultura, serve perfeitamente ao florescimento de pasto, excelente alimento para bois e outros herbívoros. Mais resistentes que os bois, também os búfalos vão encontrando seu espaço no Pantanal. Ao contrário dos criadores australianos, os criadores brasileiros encontraram êxito na pecuária de búfalos, que hoje se encontra principalmente aqui e na ilha de Marajó. No descampado, o rebanho se desloca em lentas passadas a caminho do brejo. Depois de haverem comido plantas secas e raízes, onde um rebanho bovino talvez não sobrevivesse, os búfalos vão completar sua refeição com água abundante para aliviar o calor da tarde. E aproveito até para tomar um gostoso banho de lama, que ao mesmo tempo em que refresca, serve para endurecer uma camada de barro nas costas que os protegem dos ataques de insetos. Ô da lama! Você viu por aí um ratão de 1 metro de altura tomando banho com vocês? Está ela, a famosa capivara. O maior roedor existente, que tem 1,20 metro de comprimento e quase 70 quilos de peso. Nas horas mais quentes do dia, as capivaras preferem ficar parcialmente imersas na água e na lama, saindo nas horas crepusculares para procurar comida. Apesar de suas proporções e de seus dentes muito fortes, a capivara é um animal pacífico e extremamente tímido,
retirando-se prontamente quando percebe que está sendo observada, sempre seguida pelos seus filhotes. Antigamente, algumas capivaras serviam de alimento para os moradores da região, que apreciavam sua carne e depois vendiam o seu couro. Mas, em 1967, foi criada uma lei que proíbe a caça a qualquer tipo de mamífero, réptil ou ave do Pantanal. Os nativos do local tiveram então que se contentar com a batata, mandioca e os resultados da sua pequena agricultura de subsistência. No entanto, existem algumas espécies que até hoje sofrem enormemente os ataques de caçadores profissionais que gradativamente vão levando raças inteiras ao extermínio e à extinção. Entre os seres mais covardemente perseguidos estão os jacarés. São 3 por minuto, 180 por hora, mais de 4.000 por dia e 1,5 milhão a cada ano que são mortos e contrabandeados para fora do país. Das águas do Pantanal para bolsas, sapatos, carteiras e mais de 1.001 inutilidades do mundo da moda. Só para se ter uma ideia do que já saiu de pele brasileira, daria para fazer um cordão ligando a estátua da Liberdade ao Cristo Redentor. Ir à caça dos caçadores exige perseverança e resistência. Resistência à fome, ao cansaço, aos mosquitos e ao medo. Mas o IBAMA e a Polícia Florestal vêm fazendo o possível, dentro de suas limitações, para vencer os coreiros assassinos. A fiscalização é feita através de barreira mesmo e operações alternadas, né? De dias e horas alternadas, né? Em locais até de difícil acesso, mas a gente faz o possível. No entanto, os coreiros estão quase sempre melhor equipados, seja a nível de armas, seja a nível de tecnologia. Pois agora, para piorar ainda mais a situação, aliaram-se aos recursos do tráfico de drogas. Um caçador ganha em média $2 por cada jacaré abatido. O mesmo jacaré se transformará num simples porta-cartões, por exemplo, custando $500 nas lojas da Europa e dos Estados Unidos. Ao contrário do que possa parecer, o jacaré não é um animal agressivo, tendo muito medo de vocês, humanos, e sendo presa fácil para os caçadores. Quando ele vê uma pessoa se aproximar, ele fica parado, fingindo que está morto. E aí, é fácil imaginar que ele acabe realmente morrendo. Há quem diga que um dia no Pantanal não havia chão. Era um ladrilhado de jacarés. Está na hora de ficarmos mais atentos para que o equilíbrio ecológico não tenha consequências de um verdadeiro desastre para todos nós. Para que no futuro não sejamos apenas lembrados como ornamentos de um paraíso criado por Deus. Bem, agora que vocês já viram como é que funciona o Pantanal, eu vou levá-los para conhecer a minha casa. Partindo de Cáceres, a última cidade do lado sudeste do estado do Mato Grosso e localizada a 215 quilômetros de Cuiabá, vamos voar mais 75 quilômetros até chegarmos a uma fazenda que fica às margens do rio Paraguai. Daqui partiremos para um sobrevoo ao longo do rio Paraguai, o principal formador do Pantanal, até atingirmos a ilha de Taiamã. Há cerca de 60 milhões de anos atrás, quando a Cordilheira dos Andes e o Planalto Brasileiro se elevaram,
A região do Pantanal, ao contrário, esvaziou-se. Assim, o rio Paraguai, juntamente com seus afluentes, formaram uma malha impressionante de rios que despencou neste imenso anfiteatro. Com o passar dos séculos, os rios foram escavando os planaltos vizinhos e acumulando os sedimentos na planície, fazendo com que a região fosse lentamente aterrada, de forma que hoje a declividade não passa de 33 milímetros por quilômetro. Desta forma, todo ano, quando o rio Paraguai começa a receber a enorme carga de seus afluentes na época das chuvas, não tem outra forma senão transbordar, deixando 2/3 dos 150 mil quilômetros quadrados do território inundados. Isto quer dizer que uma área igual ao estado de Santa Catarina fica durante 6 meses literalmente embaixo d'água. Depois destes 6 meses, quando ocorre a vazante e a água escorre para outras paragens, permanece no lugar uma sopa de detritos, na qual nascem capins, ervas, arbustos e uma infinidade de flores. Enfim, um conjunto exuberante de vegetação que jamais brotaria naquele solo pobre sem a contribuição das águas. E o principal personagem deste complexo mecanismo da natureza é justamente o nosso amigo aí embaixo, o rio Paraguai. O rio Paraguai ainda vai descer uns 100 quilômetros em direção ao sul até atingir a ilha de Itaiamá. Mas no meio do caminho, encontramos a antiga fazenda de Escalvado, que hoje permanece praticamente abandonada, mas que no passado foi o palco de muita riqueza e fartura. Nas muralhas e ruínas abandonadas com o passar dos séculos, percebemos os sinais da exuberância do que um dia foi um lugar muito produtivo. A fazenda de Escalvado era um lugar onde se fazia o charqueado, ou seja, a carne do gado era cortada em mantas e depois salgada. Todo um processo industrial de criação, abate e charqueamento foi aqui montado pelo capital estrangeiro no início do século. E os resquícios desta empreitada podem ser observados no abandono, como se fossem monumentos vivos, lembrando uma época de apogeu e dinheiro. Muita gente morava aqui, muitas outras vieram para trabalhar. As várias vilas que foram se formando estiveram próximas de se unir, e se isso tivesse acontecido, toda a fazenda teria se transformado numa cidade. Nas casas abandonadas, nos galpões de abate, na infraestrutura de produção, em todos os lugares notamos sinais de um tempo de trabalho e progresso. Por quê? Ou como tudo isto acabou, pouca gente sabe explicar. Mas é certo que existiu na região, convivendo junto com os brasileiros, paraguaios e bolivianos que aqui vieram para trabalhar, uma tribo de índios chamados Bororos, que habitavam essas terras muitos séculos antes da chegada dos homens brancos. Os Bororos foram contactados pela primeira vez em 1901 e várias provas atestam sua passagem pela região. Como conta Dona Maria Fernandes, a última descendente dos Bororos ainda viva na fazenda. Aqui tinha muito índio. Aí, essa beirada aí, tudo era casa deles. Aí o senhor anda aí no chão, acha cada pote desse tamanho. Fábrica deles, né? Que esses potes que eles fabricavam, diz que esse que era o caixão deles. Morria e enterrava, né? Quem levava tudo assim, a minha avó contava, né? A minha avó contava que quando morria, eles pegavam um lençol grande,
rebuçava aquele corpo e enterrava, né? Malemar. Só para apodrecer. Quando passava um mês que a carne já acabou, aí eles tiravam, eles tinham paciência de ir na água com ele, fazer a limpeza naqueles ossos todo. Aí eles já fabricavam aquele pote, né? Conforme a altura da pessoa, eles diz que era assim, colocar dentro do pote de pé. Eles ajeitavam tudo aqueles ossos, né? E enterravam. Assim que era. Um vaso enorme, encontrado enterrado quando se cavava um buraco para construir uma cerca, atesta a arte e o domínio que os Bororos possuíam na confecção destes sarcófagos únicos e extremamente criativos. Mas a fazenda continuava operando a todo vapor. E quando o dinheiro começa a falar alto demais, os problemas não tardam a aparecer. Quando a fazenda foi vendida a outros proprietários, logo surgiram conflitos com os índios Bororos, pois a criação extensiva do gado começou a invadir as suas terras. Divisões de terras foram feitas e as áreas foram demarcadas para definir os territórios dos antigos moradores e também dos novos invasores. Mas, já naquela época, o homem branco desrespeitava os acordos e invadia as terras indígenas. Como não havia uma solução pacífica para o caso e os criadores de gado continuavam a invadir a área dos índios, foi chamado Cândido Mariano, o principal chefe das tribos indígenas do Mato Grosso, que sabia da existência de um documento assinado quanto da primeira divisão de terras, que garantia a propriedade da área para os índios Bororos. Mas, quando Cândido Mariano chegou para procurar o documento, teve uma grande decepção. Aí que ele veio aqui, veio procurar o cacique dos índios. O cacique já tinha morrido, ficou para a filha, né? A filha, com aquele desespero do pai que morreu, pegou aquelas papelagens tudo, tacou no fogo. Não sabia ler, né? Pensava que não valia nada aqueles papéis, né? Botou fogo. Quando o Cândido Mariano veio para procurar, para dar a razão para eles, para dar o direito para eles, né? Não tinha mais, pronto. Ficou por isso mesmo. Expulsos de suas terras, as mesmas terras que habitavam por muitos e muitos séculos, e obrigados a conviver com formas de exploração econômica, às quais não estavam acostumados, os índios Bororos resolveram abandonar a região. E o último reduto da tribo, de que se tem notícias, foi se instalar justamente na ilha de Itaiamã. Vamos então seguir nosso caminho para a ilha de Itaiamã. Conforme avançamos pelo rio Paraguai, podemos notar os sinais da região florística do Chaco, que é típica da área do Pantanal do Paraguai e da Bolívia, pois estamos agora bem próximos da fronteira deste último país. Quanto mais prosseguimos pelo rio Paraguai, maior é a quantidade de amigos meus que vamos encontrando pelo caminho, pois mais distante vamos ficando do mundo civilizado. A estação ecológica do Itaiamã é formada pelas ilhas de Itaiamã e Sararé e ocupa uma área de 20 mil hectares. A ilha é cercada pelo rio Paraguai, que na área recebe o nome de Itaiamã, e pelo rio Bracinho, que é mais estreito e mais profundo, além do rio Formoso. Depois de muitas batidas de asas e vários quilômetros voados, começamos a nos aproximar da ilha de Itaiamã. A pista de pouso e as casas da sede da reserva, construídas sobre um aterro feito no charco, já podem ser observadas logo abaixo. Diminuindo nossa altitude, aproximamo-nos do pequeno porto da sede da ilha,
por onde chegam a maioria dos pesquisadores que visitam a estação. E observamos ao longe meus grandes amiguinhos que correm para saudar nossa chegada. Eles são filhos dos zeladores da estação e descendentes indiretos dos índios bororos, o que podemos notar na fisionomia de seus traços. Eles sempre fazem festa quando eu chego na ilha. Opa, parece que meus amiguinhos vão pescar. Eu adoro quando eles fazem isso, pois sempre acaba sobrando alguma coisinha para mim. Vou pegar um peixe pra você, João. Obrigado. Muito obrigado. O meu estômago agradece. Eu vou ficar aqui esperando, hein? A grande riqueza ictiológica do Rio Paraguai pode ser facilmente entendida. O Pantanal constitui um dos mais importantes centros de reprodução existente, onde a vida selvagem encontra excelentes condições de sobrevivência. Isto porque os peixes não se reproduzem nos leitos dos rios, mas sim nos lagos e baías. Como a ilha de Itaiamã é repleta de centenas desses lagos e baías, a quantidade de peixes aqui existente é realmente extraordinária. Bom, eu é que estou cansado para pescá-los. Mas o único problema que os meus amiguinhos insistem é em pescar sem isca. Eu já falei para eles que nenhum peixe vai querer morder um anzol sem isca. Mas afinal, o que é que importa? Né? A diversão para eles está em somente jogar a linha na água. E já que meus amiguinhos ainda vão ficar algum tempo nesta divertida brincadeira, vou levar vocês para conhecer o meu ninho. Lá está ele, bem no alto daquela árvore, com Mademoiselle Tuiuiu tomando conta. O nosso ninho é sempre construído sobre árvores desfolhadas para facilitar a movimentação. Embaixo deles normalmente formam-se ninhos de periquitos e caturritas que ali procuram proteção contra os gaviões. Olá, querida. Tudo bem? Espero que não tenha sentido muito a minha falta. As crianças se comportaram direitinho? Bem, é a sua vez de passear agora. Eu e a minha esposa sempre nos revezamos na guarda do ninho. Quando eu saio, ela fica. Quando ela sai, fico eu. E nunca deixamos o ninho sozinho. Aliás, nesta nossa família não existe preconceito ou discriminação. Tanto eu quanto ela chocamos o ninho. Além disso, mantemos-nos fiéis e juntinhos por todos os nossos 25 anos de vida. Eu queria também lhes apresentar meus filhotes, escondidinhos no ninho e loucos por um pedacinho de comida. Quando nós conseguimos alimento durante nossas viagens, guardamos um pouco em nosso papo e depois devolvemos para alimentar nossos filhotes. Somos descendentes da família das cegonhas e nosso ninho é formado de ramos entrelaçados, sendo tão forte que pode até aguentar um de vocês em cima, sem quebrar. A patroa já está de volta, trazendo um raminho novo para ajudar na reforma do ninho. A reforma do ninho foi ideia dela, mas o ninho vai ficando cada vez mais confortável. Bem, querida, eu vou continuar mostrando a ilha para eles. Volto mais tarde com o jantar das crianças. Tchau! De volta à estação, notamos que ela é formada por uma casa grande onde ficam os pesquisadores e os instrumentos da ilha. Apesar de localizada a muitos quilômetros de distância do último reduto de civilização, a estação do Ibama oferece bastante conforto e facilidades para aqueles que visitam a ilha. Além das acomodações privativas do refeitório, da cozinha, existe também o laboratório.
onde encontramos até um sistema de captação de energia solar. E a sala de rádio, que permite a comunicação da ilha com o resto do mundo. Tudo isso movido por 2 geradores a diesel, que fornecem energia em 110 ou 220 volts. Ao lado da sede, a casa dos zeladores e do administrador da ilha, todas construídas com o mesmo capricho e aconchego. Somente estas 2 famílias habitam permanentemente a ilha de Itaiamã. Na frente da torre da caixa d'água que abastece a sede, encontramos a pista de pouso da ilha, com uma extensão de 1000 metros de comprimento por 30 metros de largura, e também construída sobre um aterro. Ao lado da pista de pouso, temos finalmente o pequeno cais, onde aportam as lanchas que para cá se dirigem. Opa, eu estou vendo que um dos zeladores está tentando pescar por lá. E o melhor de tudo é que ele usa isca. Ora, eu vou me aproximar bem de mansinho para ver se consigo abocanhar alguma coisa. Opa, parece que um peixe mordeu a linha. Bem que eu disse que com isca era mais fácil. Peixe do Pantanal é peixe lutador. Não se entrega fácil, não. Uau! Um enorme, delicioso piabuçu. Puxa, eu espero que sobre alguma coisa para mim. Agora ele está limpando o peixe com toda a prática e agilidade dos nativos da região. Oh, eu tô aqui. Não vá se esquecer de mim, hã? Ah, lá vem ele. Pode mandar, colega. Obrigado. Outro pedaço? Tem muito cachorro de madame que não consegue fazer esse truque. Oba! Um pedaço de cabeça dando sopa. Só umas mordidinhas e... Foi inteiro. Acho que o pedaço era um pouco grande. Ficou meio entalado aqui no meu pescoço. Melhor eu tomar um pouco de água para ajudar a engolir. Assim está melhor agora. Ei, amigo, antes de ir embora, será que não teria um pedacinho aí pro Pedro? O Pedro é um jacaré pequeno, muito boa gente, que mora nas margens da ilha e gosta do carinho que recebe dos moradores daqui. Ei, aí vem o peixe, Pedro! Só que o Pedro ainda não conseguiu aprender a pegar no ar que nem eu. Tá gostoso, né, Pedro? Agora que já conhecemos a sede e as instalações da ilha, vamos dar uma volta pelos rios que circundam e conhecer um pouco das maravilhas destes 20.000 hectares de pura natureza. Nas margens dos rios existe uma vegetação rasteira e logo após começam a surgir várias associações de plantas aquáticas que também margeiam a ilha. Nesta área, ocorrem colônias de aguapés que cobrem as margens do rio e servem de abrigo a inúmeros peixes que nelas depositam seus ovos. Flores belíssimas nascem no meio destes aguapés e a gente se pergunta para quem elas podem estar oferecendo sua formosura e delicadeza num lugar tão longínquo e desabitado. Na época das cheias, partes destes aguapés se soltam da margem, formando verdadeiras ilhas, chamadas de camalotes.
que descem flutuando o rio Paraguai e servem como meio de transporte da flora e da fauna de uma região para outra. Quem não quiser pegar uma carona nos camalotes tem que ir nadando mesmo, como é o caso da nossa amiga Sucuri. Como é que está, dona Sucuri? Tudo bem? Olha, quando estiver cumprimentando uma sucuri, nunca lhe deseje aquele abraço, pois o abraço da sucuri é mortal. Aliás, é assim que ela arremata suas presas. Apesar de não ser venenosa, ela crava seus dentes na vítima e depois vai enlaçando o corpo do animal completamente até que começa a apertar. E aí ela quebra todos os ossos e esmaga os órgãos da presa e depois engole-a por inteiro. Boazinha ela, não? Só que não é verdade que uma sucuri possa engolir um boi inteiro. Até um homem seria grande demais para ela. Esta nossa amiga aqui, de 5 metros de comprimento, segue agora por terra seu caminho tranquilamente. Começamos a nos afastar da sede e passamos pela região chamada de Baía da Jaquira. Aqui, além dos aguapés, encontramos também um estrato arbóreo e um estrato subarbustivo, principalmente onde o solo é mais firme. A altura do primeiro varia entre 12 e 18 metros, e do segundo entre 2,5 metros a 3. No alto dessas árvores, macacos, prego e bugios brincam despreocupadamente. Quando eles povoam as árvores de abobreiros, uns elementos arbóreos mais significativos da estação ecológica, que se destaca devido à beleza de sua inflorescência, fazem com que as frutas das árvores caiam nas águas do rio, as quais irão posteriormente servir de comida para os peixes. Também os miqueiros colaboram na beleza da reserva, juntamente com dezenas de outras flores de formas e cores diferentes. Chegando num dos pontos da ilha, avistamos ao longe o primeiro posto de controle da reserva. Este posto situa-se no ponto onde o rio Paraguai encontra-se com o rio Bracinho. Ele serve principalmente para controlar e fiscalizar a entrada de todos aqueles que chegam à ilha, uma vez que situa-se numa região limítrofe da estação. Como que deixando sua bênção no local, os pequenos cardeais contribuem com o colorido que predomina nos arredores do primeiro posto. Ora, mas que surpresa! Veja só quem chegou antes da gente, está tomando um belo banho de sol nas areias do primeiro posto. Nossa amiga Sucuri. Ela deve ter pego um atalho que fez com que chegasse mais rápido que a gente. Olhando assim de pertinho, ela está tão suja de areia que parece até um bife à milanesa. Ei, é brincadeira, não se ofende, não. Fique, por favor. Puxa, acho que eu feri os seus sentimentos. Bem, de qualquer forma, vamos continuar nosso caminho em volta da ilha. As garças são uma grande atração em todo o caminho que circunda a ilha, com seus pescoços que parecem feitos de mola e a elegância do voo macio e suave pontilhando o céu azul como enormes estrelas voadoras. Apesar de tudo, nem todos são bonitos, como os meus primos urubus, que, para vergonha da raça, também fazem parte da minha família. Em outro ponto, 2 cafezinhos disputam uma sensacional corrida de Fórmula Pena. E já que a moda é andar em dupla, 2 patos selvagens também disparam na corrida, só que com menos leveza e elegância. Devido ao regime de inundações periódicas, ocorre no Pantanal e com bastante frequência na ilha de Itaiamã, a formação de corpos d'água, denominados curichos, em baías. Os curichos são cursos d'água perenes que ligam uma baía à outra. Na época da cheia, alguns animais costumam abrigar-se em faixas de terreno mais altas e firmes, denominadas cordilheiras. Só que às vezes alguns se enganam e acabam pousando em lugares não tão firmes. Já no extremo oposto do local onde está situada a sede, passamos pela Baía do Zé Velho.
onde encontramos plantas aquáticas típicas da região, conhecidas como fumeiro. No meio da vegetação, animais de maior porte se destacam, como as desengonçadas capivaras. Aqui na ilha de Tayamã tem capivara que nem água. Seja descansando sozinha e curtindo um delicioso banho de sol, ou acompanhada da família, elas podem ser observadas em todo lugar, quase sempre seguidas de seus filhotes que caminham marchando em fila atrás delas. Passamos agora pela Barra do Formoso, local onde termina o Rio Bracinho e inicia-se o Rio Formoso. A partir deste ponto, passamos a circundar não mais a ilha de Tayamã, mas sim a ilha de Sararé, com seus 7.000 hectares, e que foi incorporado à reserva em 1983. Nas margens da ilha do Sararé encontramos alguns jacarés descansando, só que agora com a nossa presença, eles estão se fingindo de morto. Convenhamos que não deve ser fácil ficar parado fingindo de morto, com uma mosquinha destas fazendo cócegas no nariz. Chegamos agora nas ruínas de uma fazenda abandonada que existiu aqui há muitos anos atrás. Foi nesta fazenda que os últimos descendentes dos índios Bororos vieram morar, depois de terem sido praticamente expulsos da fazenda de Escalvado, como já vimos anteriormente. Aqui, eles encontraram as condições ideais de bem-estar e natureza para poder sobreviver. Os restos do que foi um dia a fazenda ainda se encontram inertes e intocados, esquecidos no vazio e na solidão. Da mesma forma em que estavam quando saiu daqui o último dos índios Bororos. Bem próximo do local onde se localiza a fazenda, encontramos o segundo posto de controle do Ibama, situado exatamente no outro extremo da ilha. Diz a lenda que o posto foi construído em cima de um antigo cemitério Bororo. Isso talvez se deva a alguns restos de ossadas que foram encontrados recentemente próximos do local e que hoje estão guardados dentro do posto. Fora dele encontramos centenas de enormes caramujos que eram usados pelos índios para ornamentar os túmulos de seus cemitérios. Meu amigo resolve dar umas cavocadas num lugar qualquer só para matar a curiosidade. Parece que não tem nada por aqui. Mas de repente... Mas o que será isso? Parece que ele encontrou alguma coisa enterrada aqui. Vejam, pedaços arqueológicos de um vaso de barro. Talvez fosse realmente o túmulo de um índio Bororo. E aí está a prova. Pedaços de ossada humana que, pelo estado de decomposição, deve estar enterrada neste local há mais de 100 anos. Fazendo-se uma análise rápida de alguns ossos encontrados, podemos notar o húmero, um osso do braço, cuja cabeça se encaixa na articulação do ombro, e entre outros ossos é formado por esta pecinha aqui, a escápula, que prova que estes ossos são realmente de seres humanos. Mais precisamente de índios Bororos que um dia viveram aqui, há muito, muito tempo atrás. Continuando nossa aventura, contornamos a outra ponta da ilha e passamos pela barra do rio Sararé. Neste ponto podemos observar enormes vitórias régias com suas belíssimas flores. Elas só abrem à noite e possuem 30 centímetros de diâmetro, sendo, portanto, consideradas as maiores da América. Apesar de ser natural da Amazônia, a Vitória régia também é encontrada no Pantanal e recebe na região o curioso nome de Forno d'Água. Oh, mas olha só quem vem vindo lá.
Uma simpática família de marrecos, com o papai e a mamãe escoltando os minúsculos marrequinhos recém-nascidos. Subindo e descendo, mergulhando e aparecendo, todo mundo segue correndo para fazer ginástica e aprender a nadar, apesar de alguns estarem sempre um pouco atrasados. Pronto, a família que nada unida permanece unida. No local onde está situado o terceiro e último posto de controle da ilha, podemos ver um ninho caído de jacuíra e encontramos a desembocadura do rio Bracinho do Meio, que anteriormente dividia as ilhas de Taiamã e Sararé, mas que hoje encontra-se parcialmente fechado, por causa do acúmulo de plantas aquáticas que fizeram com que as duas ilhas se transformassem quase que em uma só. Adentrando o Bracinho do Meio, chegamos a um enorme viveiro de biguás, onde encontramos os ninhos de centenas de pássaros que aqui vivem, criam e procriam. No Pantanal, numa área de apenas 2 hectares, podem se concentrar até 35.000 aves diferentes, o que corresponde a 2 aves por metro quadrado. Um número espantoso e que oferece um espetáculo inigualável cada vez que alguns deles resolve bater em revoada. Mais para dentro do rio, quando o número de belíssimas flores e plantas aquáticas começa a aumentar, encontramos o nosso amigo lagarto, que é chamado pelos pantaneiros de víbora, podendo atingir até 1,5 metro de comprimento. De repente, o Bracinho do Meio termina, sufocado por centenas de milhares de plantas aquáticas que foram crescendo e acabaram por unir a ilha de Taiamã à ilha de Sararé. Assim, o rio fica impossibilitado de prosseguir e a natureza mostra sua força, provando que está viva, em constante movimento e excepcional mutação. De volta ao rio Taiamã, que logo será chamado novamente de Paraguai e que nos levará à sede da reserva, encontramos pequenas praias onde descansam os pássaros, que são os verdadeiros donos da ilha. Eles são os Taiamã, os pássaros que emprestam seu nome para compor o da reserva e que partem numa belíssima revoada bem quando o sol começa a se pôr no lado desconhecido do Pantanal. A viagem foi longa e eu já estou um pouco cansado. É melhor levantar voo do meu jeito desengonçado e correr de volta para minha casa antes que comece a escurecer. Sobrevoando este lugar majestoso, vejo a terra sob a água rasa, lugar que eu chamo de minha casa e que você apelida de Pantanal. Depois de toda esta aventura, agora eu tenho certeza que poderei chamá-lo de amigo. A todos vocês que voaram comigo sobre estas terras do Pantanal. Queria lhe pedir, meu amigo, que considerasse de todo o coração que não maltratasse os meus irmãos, nem a natureza fizesse mal, pois nós vivemos num lugar delicado, onde o equilíbrio reina formoso e qualquer abuso pode ser perigoso, o que acabaria com o meu Pantanal. Se as pessoas pensassem um pouquinho e tivessem sempre em mente que é possível o desenvolvimento consciente sem alterar o equilíbrio normal, não jogariam no ar o mercúrio e o agrotóxico no rio não cairia, só para manter em perfeita harmonia um lugar chamado Pantanal.
Desta forma, os animais teriam espaço garantido e os jacarés não seriam assassinados, nem os tamanduás, as onças e os veados trocariam suas vidas por um dinheiro banal. O local seria um palco maravilhoso, o Olimpo dos deuses flutuantes, o paraíso de paisagens deslumbrantes, num lugar chamado Pantanal. A vida no Pantanal cria, procria, existe, subexiste, forma e transforma a vida em vida, numa experiência milenar que foi ano após ano, século após século, se aperfeiçoando e evoluindo. Seria justo que os seres humanos, de repente, resolvessem invadir este complexo ecossistema em equilíbrio e destruir um trabalho que a natureza levou milhões de anos para construir, só para trocar 300 gramas de ouro por 1 quilo de mercúrio jogado nos cursos d'água, só para transformar jacarés e onças em valizes e casacos que irão nutrir o mundo da moda internacional, só para dizer que o país é industrializado e moderno e por isso consegue atingir um nível de desenvolvimento igual ao de Cubatão? Não. Não é possível que vocês tenham escolhido isso como forma de vida. Talvez seja a hora de aprender um pouco com a própria natureza. Na natureza, os organismos conquistam espaços, horários e modos de vida através de incisivos processos evolutivos e adaptativos. Suas ferramentas são apenas a seleção natural, a competição e as relações biológicas entre os organismos, a cuja interação o homem dá o nome de vida. Quem sabe um dia vocês, seres humanos, aprenderão a respeitar este tipo de vida. No dia em que descobrirem que só assim conseguirão garantir a sua própria vida.